Oi, pessoal, como estão? Eu espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Brand de volta depois de uma longa pausa. Para quem não sabe, eu precisei tirar umas pequenas férias aí um tempo atrás para resolver alguns assuntos pessoais e como deu tudo certo, né? Estou aqui para avisar que voltamos à nossa programação normal de podcasts quinzenais às quartas-feiras, intercalando com o Na Estante. Só peço que vocês me perdoem estar falando meio baixinho hoje, nem não estando tão animada quanto eu normalmente estaria. Eu tô com dor de cabeça daquelas, né? Mas enfim, tem que trabalhar, então vamos lá. Chega de enrolação, até porque hoje a gente vai falar algo meio polêmico, né? Temos bastante trabalho a fazer, tem muito chão a cobrir. E eu, sinceramente, né, eu sou bem a favor do estudo. Eu, como já falei em inúmeros posts lá no meu blog, eu tenho toneladas de links salvos nos favoritos para consultar sempre que eu acho necessário. Eu tô sempre tentando comprar livros de escrita quando dá e eu acho, sempre que eu encontro, né, algum site aí com cursos de escrita ou de oficinas criativas, eu tento sempre fazer. Nem sempre dá, né, até por questões de preço hoje em dia, mas sempre que tá disponível lá eu procuro fazer sim. Eu acabo sempre aprendendo algo novo, né, sempre descubro algo que eu ainda posso fazer para melhorar a minha escrita e acabo sempre também me esforçando para repassar isso para as outras pessoas de alguma forma, principalmente para quem não pode comprar aquele tipo de material, né? Mas eu acabei já nesse tempo todo aí me deparando com algumas regras que, no fundo, não passavam de gosto pessoal de quem estava falando sobre, ou escrevendo sobre a escrita, né? Ou então não era algo que determinasse exatamente a qualidade de uma história. E eu percebi que é meio complicado, assim, separar o que é uma regra válida de escrita de uma mera opinião. E eu sou da ideia também que a gente deve testar tudo, principalmente quando se trata de fazer arte, porque é algo que é bem subjetivo, funciona de diferentes maneiras para cada um de nós, e foi justamente através desses testes que eu comecei a perceber que, pelo menos no meu processo criativo, não sei no de vocês, mas pelo menos no meu, algumas dessas regras não fazem assim tanta diferença, né? Não são assim tão úteis e podem ser ignoradas sem dó. Então, né, vamos a elas e não negue, eu sei que você ignora algumas também. Mas senta aí, né, vamos dividir a pipoca, vamos ver do que dá. Primeira regrinha, escreva apenas sobre um único ponto de vista. E eu entendo o motivo dessa regra existir, principalmente o fato dela ser quase sempre dada a escritores iniciantes, mas dá sim a gente escrever algo pela visão de vários personagens e mesmo assim deixar a trama interessante, né, passar a ideia com clareza para quem está lendo. As crônicas de Gelo e Fogo estão aí para provar isso, inclusive, né? O segredo é seguir outras regras, que são essas sim muito mais úteis e muito mais relevantes para qualquer escritor independente de há quanto tempo esteja escrevendo, que é aquela de dar capítulos ou cenas apenas para personagens importantes que tenham realmente algo de relevante, de importante a acrescentar para a história, né? Ou então fazer a cena inteira ou o capítulo inteiro, dependendo do tamanho da história, apenas pelo ponto de vista de um personagem e deixar para trocar de ponto de vista em outro capítulo ou outra cena. E também ajuda bastante colocar separadores de cenas, né? Por exemplo, aqueles famosos asteriscos entre as cenas em outra para indicar que a cena anterior acabou mesmo e vai começar outra lá na frente. Só não vale estar colocando POV fulano, POV beltrano, né, gente? Aí também já é clarear um pouco demais a ponto de tratar o seu leitor como um idiota, né? Por favor, não façam isso. Regrinha número 2. Sempre mostre, nunca conte. Eu também entendo que tem razão para ela existir, né? Que é justamente deixar o texto mais interessante para o leitor, permitindo que ele possa ler e tirar suas próprias conclusões sobre o que ele acabou de ler, né? Sobre o que estava lendo o texto. Sem que a gente precise também, né? Ficar indicando o tempo todo o que o leitor está vendo, o que é que ele deve sentir, o que é que ele deve ver, o que é que ele deve prestar atenção. E assim, usando um exemplo bem rasteiro, só para ficar claro, essa regra basicamente quer dizer que ao invés de a gente dizer o tempo inteiro que o personagem tá feliz, ou que tá triste, ou que tá com raiva, a gente mostre sorrindo, a gente mostre chorando, a gente mostre com os punhos fechados, né, indicando que ele tá com raiva, e deixar o leitor fazer essa ligação por si. Eu também adoro essa regra, né, embora eu não consiga seguir o tempo inteiro. Mas o meu problema é com as palavrinhas sempre e nunca. Eu já vi em alguns locais, não em todos, em vários, assim, apenas diz mostre e não conte, mas eu já vi em alguns locais com o sempre mostre e nunca conte. E eu tenho problemas com essas palavras sempre e nunca, porque tem situações que a gente realmente não faz sentido a gente estar descrevendo tudo dessa forma.
porque o texto vai ficar repetitivo e entediante. Então, eu não preciso ficar mostrando tudo o tempo inteiro, né? Principalmente coisas que não são tão importantes assim. Tem coisas que a gente pode só sumarizar e contar de forma resumida, né? Principalmente aqueles clássicos exemplos de quando os dias passam sem que nada aconteça de muito importante para o enredo. E aí você pode simplesmente economizar páginas e deixar para mostrar o que realmente importa para sua história. Regrinha número 3. Essa vai pegar principalmente com os fãs de um autor em especial, que eu não vou nem citar nome, vou simplesmente passar para a regra. Regrinha número 3. Evite advérbios, adjetivos e verbos de pensamento. E essa regra acaba se relacionando um pouco com a anterior, né, com a regra número 2, porque essas palavras elas meio que servem para contar coisas, né, e não servem muito a essa intenção de mostrar os acontecimentos. E como a gente já viu, né, contar é importante em alguns momentos. Além disso, eu não sou muito partidária dessa ideia radical de cortar toda a incidência de algumas palavras. Eu gosto mais de equilibrar as coisas. Então, muitos advérbios terminados em mente, por exemplo, eles são muito irritantes, principalmente quando a gente usa muito juntinho do outro, né? Mas usar um aqui, outro ali, né, com espaçado no texto, a meu ver, não tem problema nenhum. E a mesma coisa com adjetivos, né? Claro que se a gente for usar 3 adjetivos para o mesmo substantivo, é dose, né? Ninguém aguenta, fica chatíssimo. Mas você usar os adjetivos em uma descrição que seja realmente bem feita, que seja relevante, que não esteja ali supérflua, pode ser muito interessante e não mata ninguém, né? Vamos combinar. Regrinha número 4. Tenha somente um protagonista. E, de novo, essa é uma regra assim, que é até bem útil, principalmente para quem está começando, que é boa porque ela busca evitar essas confusões, facilitar o trabalho do autor na hora de criar a história e do leitor na hora de estar aproveitando ali o que foi escrito. Mas a gente já sabe, né, de inúmeros exemplos de histórias com vários protagonistas que são muito bem sucedidos e cumprem sua função de entreter. E tem ali um enredo que é claro, que é limpo e não tem enrolação, vai direto ao que precisa ser dito. E o segredo aqui, eu acho que é aprofundar os personagens, né? Dar eles características entre si que permita que eles sejam facilmente diferenciáveis para o leitor, né? Então, quando cada personagem tem uma voz e quando o leitor consegue reconhecer sem problemas quem está falando, pode ser bem interessante sim. Não é algo muito fácil, eu mesma tenho bastante dificuldade com isso ainda, mas é bem possível, né? Com bastante estudo e treino, claro. Regra número 5. Meu Deus, acho que essa é a pior, pelo menos pra mim. A mais chata, a que mais me irrita. Que é aquela famosa: você é brasileiro ou brasileira, então deve escrever apenas histórias ambientadas no Brasil. Eu sei que nosso país ainda é meio desvalorizado, né? Muita gente acha ruim, mesmo que mora aqui, critica tudo e afins. Não sem razão em certos casos, né? Mas enfim. Mas não é proibindo das pessoas escreverem histórias em outros locais que a gente vai mudar essa situação, tá? Eu também acho muito legal quando eu vejo uma história ambientada no nosso Brasilzão velho, né? Mas, principalmente quando é uma boa história, né? Quando o texto casa com a ambientação que foi escolhida. Mas eu acho muito chato que isso se torne uma obrigação, né? Eu mesma, para citar um exemplo, eu gosto de ler desde sempre, mas quando eu tinha que ler por obrigação na escola, eu achava um saco e adiava ao máximo. Então eu acho que é justamente esse peso de obrigar as pessoas a querer fazer isso que acaba tendo justamente o efeito reverso, né? Faz com que cada vez menos pessoas às vezes escrevam, dependendo de como essa cobrança é feita. Né? Ninguém tem a obrigação de escrever a história que você quer ler, gente, pelo amor de Deus. E eu não tenho a obrigação, né, principalmente de estar escrevendo no local que a pessoa quer ler. Ninguém tem. Então eu mesma só escrevo aquelas histórias que me cativam e só leio também as histórias que me cativam, né? Todo o resto vai pro limbo, não importa onde esteja ambientada, qual seja o tema, o enredo, o personagem, o drama, o que quer que seja. E eu também, assim, até implico muito quando alguém resolve escrever algo em outro país ou em outra cidade diferente da sua, mas não faz a devida pesquisa. Sendo bem honesta, se você não gasta tempo pesquisando e estudando sobre o local onde você quer escrever, não espere que eu vá gastar o meu lendo a sua história. Né? Sinceramente, o mínimo de dedicação é fundamental para todo mundo que quer escrever e quer que os outros leiam. Né? Ou então, quando a pessoa coloca um título em outra língua com um erro feio de ortografia e gramática, o tradutor tá aí para pelo menos te ajudar com o básico. Né? Pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de bom senso. Mas, olha, assim, tirando esses erros bobos, eu acho que eu aceito tudo, né? O que importa pra mim é a história ter um bom conteúdo, ter um bom enredo, ter uma boa mensagem.
ter bons personagens e a pessoa saber como escrever de uma forma que chame a atenção, né? Todo o resto é só detalhe e pode ser deixado de lado tranquilamente. E eu leio histórias que se passam dentro e fora do Brasil, já vi coisa boa e coisa ruim nas duas ambientações, né? E eu não vejo como só um lugar pode definir a qualidade ou a falta de qualidade de uma história. Lá na gringa até o pessoal até nem encrenca com isso tanto quanto aqui, né? Óbvio que eu não vou ser apelona e falar aqui dos escritores de fantasia, mas existem sim muitos escritores que moram em um país, escrevem histórias sobre outros países muito bem e não tem essa chatice toda em cima como tem por aqui. Só para citar um exemplo clássico, segundo algumas pesquisas que eu fiz, o Bram Stoker, por exemplo, ele é um escritor irlandês, salvo engano. Ele escreveu o Drácula, né, ambientado ali na Transilvânia, e ele sequer pisou na Transilvânia alguma vez em sua vida. E mesmo assim, a história é maravilhosa, é um clássico da literatura. A gente lê até hoje, né, e se inspira até hoje. E a ambientação não fez diferença. Se ele tivesse vivido em qualquer outro lugar, né, talvez fosse mudar detalhes. Mas a obra continuaria sendo boa do mesmo jeito. E, enfim, né, antes de ir embora, só quero deixar claro que também, assim, não é porque eu tô falando aqui de regras que eu ignoro, a gente vai simplesmente sair ignorando toda e qualquer regra só porque tá falando algo que a gente não quer ouvir, né? Também não dá pra ser assim. A gente precisa muito refletir sobre as coisas e testar cada regra. E aí, se a gente vê que não funciona, é que a gente pode deixar de lado. O escritor é, ou pelo menos deveria ser, um pesquisador e um estudioso sobre sua arte, né? Então a gente não deve fechar os olhos só porque a regra pisa no nosso ego. Eu mesmo tentei fingir que aquela regrinha ali de cada personagem tem que ter a sua voz não existia e acabei tomando na função belíssimo de um. E esse bando de personagem igual aqui, minha filha? Vamos desenvolver? Vamos? Vamos dar características que diferenciam uns dos outros? Que tal? Então, essa acabou sendo hoje a coisa que eu mais presto atenção quando eu tô escrevendo. Não quer dizer que eu sempre consiga, mas pelo menos eu tô tentando. E aí fica o conselho final, né? Estudem bastante, tentem aprender ao máximo porque que cada regra existe, né? Qual o problema que ela quer resolver. E aí depois disso você testa na sua escrita para ver se ela realmente funciona com você ou não. E aí só depois de você entender tudo isso, né? De praticar, de verificar se ela contribui ou não para o seu processo de escrita, que você decide se você vai usar ou não aquela regra. Só para citar um exemplo, posso dizer aqui que tem uma diferença muito grande entre um escritor que não planeja a história porque viu que esse algum nível de detalhamento maior no planejamento não funciona tão bem no seu processo criativo, e aquele que não planeja por preguiça, né? O primeiro escritor tende a escrever algo muito bom, né, com todos os fatos conectados, os mistérios resolvidos, mesmo que vá improvisando tudo, porque justamente ao longo desse processo criativo ele vai desenvolvendo outras estratégias para manter o seu enredo organizado. Já o segundo escritor vai tentar fazer uma obra cheia de furos e inconsistências, porque dificilmente também vai se mobilizar para fazer uma boa revisão, né, por causa dessa preguiça toda. Mas e aí, pessoal, né? Que regras que vocês seguem? Qual que vocês deixam de lado na hora de escrever? Tem alguma daqui que vocês ignoram também, ou ao contrário, algum que vocês seguem piamente porque acham que faz sim diferença para o processo criativo de vocês? Enfim, né? Vocês comentem, podem comentar aqui nos comentários do vídeo ou lá no nosso grupo do Facebook, né? Inclusive, eu recomendo que vocês entrem, porque todo e qualquer imprevisto, né? Todo e qualquer aviso que a gente tem para fazer, a gente dá primeiro por lá. Mas enfim, né? Se inscrevam aí no canal e sigam todo o restante aí do protocolo. Deixa like, comenta, compartilha, espalha para os seus amigos, enfim, né? É algo que é totalmente de graça para vocês, mas pra gente faz uma diferença muito grande no fim do dia. Então é isso, né? Estamos de volta. Beijos, até a próxima e tchau!